Moxotó em mais um vídeo do quadro Falando em Política. E para abrir esse quadro, vamos à frase, para que você reflita sobre política. Muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca, e não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. Essa é a frase de Mário Sérgio Cortella. E aí a gente vai começar a entrevista com o pré-candidato filiado ao Partido dos Trabalhadores, Dr. Orestes. O mesmo foi apresentado como pré-candidato a prefeito pelo Diretório Municipal de Sertânia. Vamos fazer algumas perguntas interessantes a Orestes. Perguntas que interessam ao nosso leitor e interessam também ao eleitor sertaniense. Primeira pergunta é: Dr. Orestes, quem é de fato o vereador e médico Dr. Orestes Neves? Meu caro Ezequias, boa noite. É um prazer imenso e eu quero antecipadamente aqui agradecer a você pelo convite para participar dessa entrevista no novo programa do Tribuna do Moxotó, que é o Falando em Política. Então, minha gratidão, meu agradecimento especial a você por esse convite. Com relação a essa pergunta sua inicial de quem é o Dr. Orestes, meu caro Ezequias, Orestes é um cidadão comum, nascido no distrito de Henrique Dias, com muito orgulho e com muito prazer, e que teve o legado dos seus pais e a oportunidade de estudar. Ousei em estudar, fiz escola pública em Sertânia, inicialmente em Henrique Dias, estudei no Amaro Lafayette, estudei no Olavo Bilac e, com muita garra, determinação e ousadia, prestei vestibular de medicina e fui aprovado. Em Recife, cursei o curso médico, em seguida fiz uma pós-graduação em cardiologia e tenho o título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Associação Médica Brasileira. Sou médico concursado da Secretaria Estadual de Saúde quando obtive o primeiro lugar em concurso público. Sou também médico do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco, através de concurso público, quando também obtive o primeiro lugar. Sou médico com atuação em Sertânia. Tenho também curso de aperfeiçoamento em saúde pública. Fui médico durante 1 ano e meio no Exército Brasileiro. E esse é o Dr. Orestes, um cidadão comum, um sertaniense, um filho de Henrique Dias com todo o prazer, mas que permanece sempre junto aqui da população para atender a população naquilo que for possível e que em nenhum momento perdemos o humanismo e a nossa capacidade de ser solidário e de ser fraterno. Assim se resume Orestes Neves de Albuquerque, filho de Henrique Dias. Com relação, meu caro Ezequias, a essa sua segunda pergunta, realmente o nosso partido, o PT, após reuniões, após conversações, deliberações internas, resolveu lançar meu nome como pré-candidato nas eleições municipais de Sertânia em 2020. Nosso nome foi colocado para ser apreciado pelas forças políticas que fazem parte hoje da oposição em Sertânia. Então, nós estamos discutindo, nós estamos conversando, nós tentamos, de alguma forma, avançar no processo, tentando superar algumas dificuldades que realmente temos. A oposição de Sertânia é uma oposição muito diversa, com diversos partidos, e nós temos algumas situações ainda para serem resolvidas. Então, no atual momento, o processo segue em frente e a gente espera que nos próximos dias esse processo seja definido e que as oposições de Sertânia possam apresentar à sociedade sertaniense um nome de consenso que seja capaz de enfrentar a atual gestão sertaniense. De maneira que nós vamos equacionar todas essas variáveis e com certeza o grupo da oposição vai apresentar um nome e este grupo, com este nome, apresentará um projeto novo, um projeto diferente
de gestão pública para Sertânia. Então, esperamos que nos próximos dias essas pendências sejam resolvidas e que nós tenhamos como soltar e apresentar à população sertaniense o projeto da oposição, que será com certeza encabeçado por pessoas que irão representar de forma muito idônea, de forma muito transparente e de forma muito participativa esse novo projeto para Sertânia. É possível ter um candidato na oposição unido com outros partidos como o DEM e o PRTB? Meu caro Ezequias, as oposições em Sertânia hoje, elas estão abrigadas em diversas correntes políticas, né? E a gente tem hoje oposição em Sertânia de pessoas que são filiadas a partidos políticos e de pessoas que não são filiadas a partidos políticos, mas que são militantes de oposição, né? Então nós temos oposição que é o PT, que é o PSDB, que é o PTB, que é o PRTB, que é o DEM, que é o PCdoB. Enfim, são diversas correntes políticas que hoje fazem parte de um conjunto de forças das oposições de Sertânia. E, logicamente, dentro de um processo político, né, há as conversações, há o diálogo, há a convergência, né, em pontos que nos unem, né? Logicamente, aquilo que a gente disse anteriormente, né? A política é a arte do diálogo, né? E nesse diálogo, com certeza, surgirá uma candidatura da oposição que unirá toda a oposição, não em nome de um candidato, né? A oposição não pode ser personificada em cima do nome de um candidato, mas ela precisa ser personificada em nome de um projeto para Sertânia, um projeto novo, um projeto diferente, um projeto transparente, democrático e participativo, para que a gente possa construir uma nova Sertânia. E aí, o nome que a oposição escolherá é o nome que representará esse projeto. E dentro de toda esta abrangência que eu lhe falei, dentro de toda essa transparência, dentro de toda essa participação em democracia, há sim possibilidade das amplas forças de Sertânia estarem unidas, né? Sejam elas com DEM, com PRTB, com PTB, com PSDB, com o PT, enfim. Então, essas questões sendo equacionadas, essas questões serão resolvidas, né? Serão colocadas na mesa e aí sim terá o projeto definitivo que será apresentado à sociedade sertaniense. Doutor Estes, se o candidato a prefeito sair do DEM, como ficará a situação do PT em Sertânia? Já que o PT, a nível estadual e federal, não se une com o DEM. Ezequias, existe hoje um conjunto de forças oposicionistas que dialogam, que conversam em Sertânia sobre a formação de uma frente oposicionista que vai enfrentar a atual gestão, né? O DEM participa dessa frente de conversações, né? O PT também participa dessa frente, o PSDB participa, o PTB, o PCdoB, o PRTB, enfim, são diversos partidos que têm estabelecido um diálogo, né, na tentativa de convergir e escolher um nome que enfrentará o atual governo municipal em Sertânia. Logicamente, nós do PT não tomamos decisão sozinhos, né? As decisões do PT elas não saem isoladas, elas não saem pela vontade individual de um militante ou de alguém do partido. Então, não sou eu que vou dar essa resposta individual e sozinho, porque o PT ele não tem cacique, o PT ele não tem coronel aqui em Sertânia que tome posição isolada. Então, a partir do momento em que a candidatura for definida pela oposição e em sendo do DEM, o PT vai se reunir, o PT vai conversar e o PT vai deliberar sobre a posição que vai tomar no processo eleitoral que se avizinha. Logicamente, a própria lei eleitoral, com suas mudanças, ela permite várias e várias situações em uma eleição como essa, que é uma eleição completamente diferente de eleições anteriores. Então, a partir do momento em que os nomes da majoritária estiverem definidos, né, com a cabeça da chapa, como se chama, e o vice, então, logicamente, o Partido dos Trabalhadores em Sertânia irá se reunir e irá deliberar o caminho a seguir no processo eleitoral. Como disse anteriormente, essa não será uma posição isolada minha como um filiado do partido, mas será uma posição do conjunto daqueles que fazem
o Partido dos Trabalhadores em Sertânia, tanto os filiados como os simpatizantes. E aí nós, com certeza, apresentaremos nossa posição à sociedade sertaniense. Como o senhor analisa a questão de um prefeito passar praticamente 3 anos e meio sem fazer quase nada e faltando 2 ou 3 meses das eleições começar a fazer obras e inaugurar outras? Meu caro Ezequias, realmente isso é uma coisa muito séria, mas é uma realidade em que vivemos nesse país afora, né? A maioria dos gestores entram, né, e aí fazem o básico, cozinham o feijão com arroz do dia a dia e deixam para inaugurar obras, grandes ações, exatamente no último ano do mandato. E aí se aproveitam desses momentos finais em que podem fazer inaugurações e aí apresentam obras, apresentam ações, né, cortam fita, trazem deputados, né, fazem bolo, tiram foto, enfim, é aquela festa muito bonita, né? E enquanto isso, o restante do período a população ficou, na grande maioria das vezes, abandonada e sem as ações que são necessárias. Eu vejo que isso está diretamente ligado a 2 questões básicas. A primeira delas é a esse instrumento famigerado e nefasto que, na minha visão, se chama de reeleição. Os gestores entram hoje e o primeiro dia em que botam o pé na prefeitura já estão pensando na reeleição. Então, a partir daí começam a fazer os diversos tipos de acordos, os diversos tipos de situações para garantir esta reeleição. E isso traz um prejuízo imenso ao município, porque, na verdade, deveria se pensar em fazer a gestão eficiente e eficaz em termos de ações para a população. E a outra questão é que boa parte dos gestores, ao entrarem nas prefeituras, eles acham que a prefeitura se tornou, a partir daquele momento, uma propriedade privada deles. E aí eles querem se perpetuar no poder e aí se utilizam de todos os tipos de atitudes para que isso se concretize, né? Então, muitos deles acham que essas grandes obras, né, de cimento e cal, que dão visibilidade, na verdade, né, são essenciais. E boa parte deles se esquecem de fazer aquilo que mais a população precisa, que são as ações eficazes em saúde, as ações eficazes em ação social, em educação, em manutenção de estradas vicinais, enfim, em criar e em fazer um projeto de futuro para a cidade e por aí vai, né? Mas, infelizmente, essas questões acontecem e acontecem com grande frequência. Lamentamos, né? Ficamos tristes e somos realmente veementemente contra esse tipo de comportamento, mas em que, infelizmente, estamos convivendo com ele, sobretudo aqui em Sertânia. Doutor Écio, vamos tocar um ponto interessante aí que Sertânia toda assiste. É a questão do nepotismo. Em Sertânia, o nepotismo está claramente caracterizado pelo número de parentes do prefeito, tanto na administração municipal, quanto através de parentes empregados nos gabinetes dos deputados que ele apoia, como Gonzaga Patriota, que tem a ex-prefeita trabalhando, entre aspas, para ele, Gonzaga Patriota, lá em Brasília, ministrando em casa. E a gente tem o caso de um irmão do prefeito e ex-cunhada que trabalha no gabinete de Diogo Moraes. Como o senhor analisa essa situação? Pois é, Ezequias, infelizmente o nepotismo é uma prática vigente, né, quase que na totalidade das gestões, inclusive que encontra guarida na própria lei, né? Então, existe aí resoluções, né, que permitem, do ponto de vista legal, que os gestores coloquem familiares em cargos públicos. Mas nem tudo aquilo que é legal é ético ou é correto. Então, nós não podemos aceitar que um gestor entre numa prefeitura através do voto popular e, ao chegar na prefeitura, utilize a prefeitura como se fosse um instrumento particular, como se fosse uma empresa dele privada, em que ele distribui parentes por todos os órgãos públicos, né? Então, eu considero que o nepotismo, na verdade, ele é como se fosse um câncer disseminado, né, em que os gestores colocam familiares com todas as suas garras, entre aspas, né, para os diversos órgãos públicos da prefeitura.
Imaginemos agora que ele coloca 5, 6 outros parentes seus em outros órgãos da administração direta ou indireta, ou em alguma empresa prestadora de serviço, e ao somarmos tudo, isso chega a um montante em torno de R$40 mil por mês. Multiplicando por 12, nós teremos R$480 mil por ano. Ao multiplicarmos por 4, nós teremos aí em torno de R$2 milhões que foram drenados, né, para um único grupo familiar. Então, nós não podemos, né, aceitar esse tipo mais de situação na gestão pública. E quando nós falamos isso, é porque nós fomos gestores, tivemos oportunidade em fazer esse tipo de expediente, mas nunca me utilizei desse tipo de expediente. Todos os meus familiares que têm algum emprego público foram conseguidos através de concurso público, porque nós temos um discurso e temos que ter a seriedade de aquilo que dizemos colocar em prática quando temos oportunidade. Doutor Écio, como fazer uma Sertânia para todos? Meu caro Ezequias, nós podemos sim vislumbrar uma Sertânia para todos. Uma Sertânia para todos é uma cidade que precisa ser democrática. E para ser democrática, ela precisa ser participativa. Então é preciso que a população participe, é preciso que nós tenhamos transparência na gestão, é preciso que nós sejamos democráticos na gestão, para que a gente, através de um trabalho de planejamento eficaz, a gente possa dar o diagnóstico dos problemas e fazer a intervenção de forma técnica e de forma absolutamente transparente, para que a gente consiga melhorar as condições de vida da população. E para isso é preciso que nós nos utilizemos de instrumentos que são instrumentos eficazes e que estão inclusive garantidos por lei. Então nós preconizamos que é preciso sim que qualquer gestor que venha a assumir Sertânia, ele precisa ter a visão de que sozinho ele é incapaz de governar. Então é preciso que nós formemos um comitê de gestão, um conselho político formado pelos diversos segmentos da sociedade para ajudar a gestão. Então, formado pelas igrejas, formado pelos partidos políticos, formado pelas associações, formado pelos sindicatos, formado pelo Ministério Público, formado por comerciantes, por empresários, por estudantes, por homens, por mulheres, enfim, pelos amplos segmentos sociais da sociedade organizada no município. É preciso também que nós coloquemos em prática o orçamento participativo, né? Que a gestão saia dos gabinetes e vá até as localidades onde a população mora, porque quem sabe de suas necessidades é a população que está lá na ponta, que está no distrito, que está no povoado, que está nos bairros. Associado a isso, é preciso que nós utilizemos do instrumento das licitações públicas, mas que elas sejam feitas de forma transparente, de forma democrática e de forma livre e participativa. E é preciso que se estabeleça que as licitações públicas tenham participação de pessoas para fiscalizarem. Pessoas ligadas ao OAB, pessoas ligadas à Defensoria Pública, pessoas ligadas aos conselhos municipais, pessoas ligadas ao comércio, enfim, pessoas ligadas à sociedade, para que isso aconteça de forma clara e transparente. E que, associado a tudo isso, o gestor tenha a grandeza e a sensibilidade e a honestidade de fazer prestação de contas à população, mostrando à população quais foram as fontes de recursos que entraram e como foi que esses recursos foram gastos para o bem-estar de toda a população. Então, é assim que nós entendemos na possibilidade de construirmos uma Sertânia para todos. Como o senhor vê o desempenho do município no combate à Covid-19? Pois é, Zequias, infelizmente, o mundo inteiro foi acometido por essa terrível doença, que se chama de Covid-19. Então, essa doença realmente ela chegou aqui no Brasil e ao chegar no Brasil, ela encontrou um país completamente desgovernado. Nós não tivemos
um comando único a nível federal, nós não tivemos um comando a nível estadual e muito menos a nível municipal. E a Sertânia se incluiu perfeitamente, né, nessa situação, e por isso que nós temos os dados que nós temos hoje com relação à Covid em Sertânia. Então, é um índice muito alto de contaminação da população, né, levando-se em conta os dados epidemiológicos. Eu estou aqui falando tecnicamente, né? Então, é um índice de infestação muito alto. E claro que faltou gestão, claro que faltou planejamento, né, no combate a essa doença em nossa cidade. Para você ter uma ideia, né, nós como vereadores fazemos parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Sertânia. Tivemos a informação que o município criou um comitê de gestão de combate à Covid, mas nós em nenhum momento fomos comunicados ou convidados a participar de alguma reunião. Nós não sabemos onde ocorre ou onde ocorreram as reuniões de planejamento deste comitê para o combate à Covid em nosso município. Então, com certeza faltou planejamento, com certeza faltou ação eficaz, com certeza faltou, sobretudo, transparência nas ações e nos gastos com a Covid. Para você ter ideia, nós pedimos informações oficiais como Comissão de Saúde pela Câmara há mais de 2 meses com relação aos recursos que chegaram, como foi o gasto, e até hoje nós não obtivemos respostas. E nós somos indagados constantemente pelo conjunto dos servidores da saúde, seja da vigilância sanitária, seja da epidemiologia, seja dos servidores que estão lotados no hospital, exatamente da problemática da falta de material, dos EPIs ineficazes e inadequados, né? Do não recebimento dos 40% de insalubridade e por aí vai, né? Por outro lado, nós da oposição em nenhum momento nos omitimos em ajudar a gestão, porque as grandes ações que foram realizadas foram sugestões da oposição. Nós sugerimos o atomizador, nós sugerimos as pias nas ruas para que a população fizesse o uso. Foi sugerida a distribuição de máscara para a população. Deixa aí sua mensagem para o povo sertanense. Meu caro Ezequias, nós temos uma mensagem para a população de Sertânia, que é uma mensagem de fé, que é uma mensagem de otimismo, que é uma mensagem de grandeza, que é uma mensagem de acreditar que é possível sim uma nova Sertânia. A sociedade sertaniense precisa se convencer que é necessário que façamos um verdadeiro mutirão em prol de nossa cidade, para que a gente consiga vislumbrar, para que a gente consiga projetar, para que a gente consiga deixar algo novo. A gente precisa discutir que cidade queremos deixar para nossos filhos, para nossos netos e para as futuras gerações. E para isso é que nós precisamos começar a estabelecer e a fazer o processo de mudança com as coisas que são necessárias a partir de agora. Eu sou realmente um homem muito otimista e muito esperançoso, né? Esperançoso não do verbo esperar, né? Mas esperançoso do verbo acreditar, do verbo fazer, do verbo definir, do verbo partir para executar as ações que esta cidade tanto precisa. Eu não sou político profissional, eu não vivo da política. Eu sou médico e estou atualmente com um mandato na Câmara de Vereadores. E estamos participando da política também como cidadão, porque acreditamos que a política ela é sim um instrumento de mudança. Mas em nenhum momento nós abriremos mão de princípios éticos, de princípios morais, da retidão, da transparência e de procurar fazer aquilo que a população precisa. Então é essa a mensagem que nós deixamos e conclamamos a população para que nos unamos, para que nos dê as mãos, para que a gente possa realmente vislumbrar um futuro melhor, né? Eu encerro minhas palavras dizendo à população de Sertânia que
eu só tenho duas mãos, mas tenho todo o sentimento do mundo, né? O sentimento de que é possível fazer algo mais. O sentimento de que Sertânia merece algo mais. E é por isso que precisamos nos unir e que sejamos uma Sertânia de todas as cores para o bem comum de todos nós.